Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jonathan Calazans e sim, é isso mesmo que você viu na capa desse vídeo. Eu já trabalhei na Contax, eu já fui filho da empresa. E o que eu tenho para dizer daquela época é que foi uma época muito boa. Eu entrei na Contax em 2007. Para ser primeiro emprego foi como se sendo uma grande realização, um grande passo que eu estava dando na minha vida, pois eu teria o meu primeiro emprego. E como todo mundo sabe, o primeiro emprego ele é muito importante para nós, pois ele nos deixa marcado. E esse meu primeiro emprego ele me deixou marcado com uma sensação onde eu tive que criar uma responsabilidade, eu tive que passar daquele momento mais jovial, daquele momento de curtição apenas da vida, e passei a ter responsabilidades com horário, responsabilidades com meu trabalho, responsabilidades com afazeres que antes eu não tinha. E naquela época, para mim, a Contax ela representou sim um berço na minha vida, pois eu aprendi muito dentro da empresa. Eu tenho muita gratidão, tenho imensa gratidão pelos aprendizados que eu tive. Bom, voltando lá em 2007, eu fiz uma entrevista, né? Entreguei vários currículos na época. Eu não enviava os currículos pela internet, eu enviava pessoalmente, ia até o RH da empresa e deixava o meu currículo na época. E caminhava bastante naquela época. Acho que algumas pessoas ainda fazem isso, eu não faço mais. Mas naquela época era pessoalmente, não tinha esse negócio de enviar por internet. E foi quando eu fui chamado e eu fiquei numa alegria só. Eu me lembro que eu fui contar para os meus pais que eu tinha sido selecionado para uma grande empresa, uma empresa muito conhecida na época, era muito conhecida, muito falada. Eu me lembro que muitas pessoas que tinham acesso a entrar na empresa ficavam muito felizes, porque era uma imensa realização, tanto pessoal como profissional. E foi quando eu entrei, eu me lembro também que eu tive uma boa sorte, uma grande sorte na verdade, porque quando eu entrei, eu não entrei diretamente para fazer porque algumas pessoas faziam treinamento no Senac, eu era Senai, não me lembro, e esse treinamento na época, ele era custeado pelo profissional, não era pela empresa, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, me corrijam aqui nos comentários. E eu tive a sorte de a minha equipe ter sido selecionada. Foi selecionada, não me lembro na quantidade, mas eram mais ou menos umas 30 a 40 pessoas. E a gente foi selecionado para trabalhar na empresa, e esse treinamento a gente fez diretamente dentro da empresa. A gente não fez o treinamento em um curso à parte, a gente fez o treinamento dentro da empresa. E naquela época eu me lembro muito bem que a equipe que entrou, que foi mais ou menos umas 30 a 40 pessoas, a gente entrou já recebendo. E que foi muito gratificante, porque a gente fazia o treinamento lá na Contax, né, que a gente foi contratado pela Contax para prestar serviços para a Oi, que por sinal também nunca nos desapontou, era uma empresa muito boa de se trabalhar. Então a gente entrou e muitas pessoas que trabalhavam no local já tinham referência de falar que o local era um ambiente de trabalho escravocrata. Eu não concordo, porque eu gostei muito, foi um aprendizado muito bom. Não tenho como é que eu posso dizer, um sentimento ruim pela empresa, até porque eu trabalhei na empresa e eu me orgulhava de ter aquele emprego, de estar tendo aquela oportunidade, porque todo mundo sabe que um primeiro emprego é muito difícil, porque se dá uma oportunidade a uma pessoa que não tem experiência alguma de mercado, é muito difícil realmente. Então, naquela época tinha sido assim uma vitória. Então, tudo que ia conquistando ao longo do período que eu estava na empresa, eu tinha muita gratidão e tenho até hoje muita gratidão pela empresa. Quando a gente entrou, a gente começou a fazer treinamento, e foi quando eu, né, não sei se os outros sabiam, mas eu soube naquele momento, não sei se pelo momento de euforia, pela minha imaturidade profissional, a gente acabou sabendo que ia trabalhar no setor de retenção. Aí começou a pesar. Porque principalmente pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, até hoje eu sou tímido, quem me conhece sabe muito bem disso. Eu consigo falar muito bem quando eu conheço a pessoa e quando eu sinto confiança, mas quando eu não conheço alguém, pra mim abrir minha boca, a pessoa saber que eu sou essa matraca que eu sou quando eu conheço, é muito difícil, porque eu não sou assim diariamente com pessoas que eu nem conheço. Eu sou com pessoas que eu conheço, que eu tenho uma certa intimidade, eu consigo falar. Até aqui na plataforma do YouTube, nos vídeos que eu gravo, eu consigo me soltar um pouco mais, porque eu tô gravando aqui
Ponho na minha cabeça que eu já tô falando diretamente com vocês, mas aqui com a câmera é bem diferente. Eu tô no meu quarto, tô tranquilo, então pra mim é tranquilo. Então, voltando ao assunto, a gente foi contratado para trabalhar no setor de retenção. E o setor de retenção naquela época, para quem não passou por isso, quem trabalhou vai se identificar, a gente retia clientes, ou seja, a gente era o último setor da empresa. Então, quando o cliente ligava a gente atendia, não era telefone móvel, era telefone fixo na época. E eu me lembro que os clientes que ligavam para cancelar uma linha, a gente tinha o trabalho de reverter essa pessoa e conseguir, como é que eu posso dizer, fidelizar o cliente e fazer com que ele não cancelasse. A gente resolvia o problema principal, às vezes poderia ser, sei lá, um problema financeiro, ou às vezes poderia ser apenas um problema da linha mesmo dele, que teria acontecido algum problema, que eu parti um fio, ou teve um problema num poste, ou N problemas. E a gente tinha o trabalho não, né? A gente tinha aquela meta de a gente reverter aquele cancelamento e fazer com que o cliente não cancelasse. Pra gente, quando a gente entrou, era meio assustador, porque nosso treinamento se baseava muito em a gente ficar ouvindo o que o cliente estava falando. E é muito engraçado porque alguns clientes eram bem grosseiros, mas eu não condeno nenhum, porque só Deus sabe o que eles estavam passando naquele momento para ligar para a empresa e pedir para cancelar a linha deles. A gente não tem noção do que estava se passando e a gente acabava descobrindo. A gente fazia meio que um trabalho investigativo mesmo, sabe? Com o cliente, a gente descobria qual o problema do cliente. No entanto, que não sei se você é dessa época, com certeza você já ligou para a Oi para cancelar um telefone, e quando a gente ligava, a gente perguntava qual o motivo do cancelamento, porque a gente queria descobrir, a gente ia investigar. E era muito interessante porque quando eu entrei, hoje eu sou desse jeito, mas graças à empresa. Quando eu entrei, eu só sabia fazer uma coisa: ou eu digitava, ou eu falava, ou eu mexia no sistema, ou eu falava com o supervisor. E era algo que, tipo, a empresa exigia muito, e esse treinamento na época era para isso, pra gente conseguir mexer no sistema, tá aqui falando com o cliente, dar ouvido ao supervisor, resolver o problema, ligar para outro setor, ligar para um setor de reparo de linha, um técnico para ir na casa do cliente que estava me ligando para resolver aquele problema e fazer todo aquele desenrolar. Se estava com problema financeiro, a gente tentar diminuir o valor da conta para ele não perder a linha e a gente não perder o cliente. E a gente tinha metas, e as metas eram bem bacanas porque exigia muito da gente, sabe? A gente tinha que, a cada 6 linhas que você atendesse, você só podia cancelar uma, e ainda era reclamando, porque na verdade não era bom você cancelar nenhuma. E era muito interessante porque naquela época foi uma época que eu aprendi muito, aprendi a ter paciência, aprendi a ouvir a pessoa, porque a gente tinha que ouvir, tinha que descobrir o motivo pelo qual ela indiretamente queria cancelar aquela linha, porque na maioria das vezes, 99% das vezes, o cliente ele não dizia o motivo real. Então a gente tinha que, sabe, puxar o máximo dele pra gente tentar descobrir, reverter e ter sucesso no nosso trabalho. Então pra mim foi uma época muito boa, muito plausível, porque eu aprendi muito, fiz muitos amigos, até hoje tenho amigos da empresa daquela época, e eu era aquela pessoa jovem, né? Eu era muito jovem na época, até hoje eu sou jovem, né? Às vezes eu me considero velho, mas naquela época eu era bem jovenzinho, então era muito gratificante você trabalhar de segunda a... Era de segunda a segunda. Na verdade a gente tinha poucas folgas. Era um domingo sim, um domingo não, se eu não me engano, fora uma folga na semana, eu não me lembro. Mas era mais ou menos isso. E quando a gente saía, todos eram jovens na frente da empresa, não sei se quem trabalhou na época vai lembrar, e era magnífico. A gente saía na sexta-feira, era toda sexta. Tinha um churrasquinho na esquina, sabe? E saía todo mundo do trabalho para poder comemorar, ver os amigos, beber, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. E a Contax aqui na época em Fortaleza, ela ficava de frente, fica na verdade o prédio, né, até hoje, de frente para o terminal rodoviário de Fortaleza. Então às vezes quando tinha a época de carnaval, que a gente geralmente ia para um carnaval ou para algum local, a gente praticamente já chegava na empresa de mala, que é o que muitos faziam, chegava de mala, trabalhava, quando saía do trabalho, a gente ia direto para onde a gente queria, saía para, sei lá, para curtir o final de semana e tal. E era muito bom. E eu me lembro também que na época tinha umas máquinas de lanche. Cara, era maravilhoso. A gente tinha direito a café era livre, se eu não me engano. Café era livre e chocolate quente. Aí a gente tinha uns valores, né, pra gente sacar na máquina.
e a gente poderia sacar qualquer coisa que a gente quisesse. Eu amava comer sanduíche, olha, era um sanduíche pré-pronto, sabe? Maravilhoso. Tinha uns sanduíches, tinha uns salgados também muito gostosos, uns risoles maravilhosos. Então, tipo, não tenho o que reclamar. A gente trabalhava se sentindo bem. Fiz muitos amigos, supervisores também maravilhosos que eu tive, e eu só tenho a agradecer. Bom, vindo para hoje, o que eu sei mais ou menos, eu não sei realmente porque não tem muita coisa, mas é que por conta da crise, né, que afetou a Oi, a antiga Contax ela virou Leak Participações, não sei se ainda funciona. O que eu encontrei aqui no site foi que a empresa de call center, né, que no caso era a Contax, ela tinha a Oi como um dos maiores clientes. Isso é super verdade o que está aqui no site, porque a Oi era um dos maiores clientes. A gente tinha na faixa de uns 4 andares só de atendente, tinha muito atendente. Eu me lembro que no começo eu atendia clientes que tinham as classificações, não sei nem se eu posso estar falando isso, mas tinha as classificações e eu atendia cliente bronze e prata, ou seja, clientes que gastavam menos. E lá para metade para o final, da época que eu fiquei na Contax, eu comecei a atender clientes ouro e diamante, clientes que gastavam muito, clientes empresariais que tinham diversas linhas. Bom, naquela época era muito interessante, mas a gente era sempre cobrado a mais. Se você podia dar um tanto, a empresa queria mais daquilo que você poderia dar. Se você chegasse naquele ponto, ele queria mais do que você poderia dar. Isso te incitava a você se desenvolver melhor, você falar bem. Hoje em dia eu falo rápido por causa disso. Eu peguei muita mania de lá, porque eu falava muito rápido. Porque tinha tempo também para atender. A gente tinha um limite para ficar no telefone. A gente podia ficar pendurado com a pessoa 1000 anos, não. A gente tinha um tempinho, assim, curtinho para desenrolar tudo. Se você trabalhou na época, escreve aqui embaixo, porque ela tinha em vários estados, né? Que eu saiba, ela tinha em Minas, tinha em Salvador, se eu não me engano, tinha em vários estados. Tinha no Rio, né? Tinha em Sampa também, se eu não me esqueço. Se não me falha a memória, porque a gente atendia também o Brasil inteiro. Minhas ligações do Brasil inteiro foi quando eu comecei a conhecer sotaques de diversos estados e diversas manias, porque a gente tinha uma ligação com o cliente e a gente descobria muita coisa. Às vezes o cliente falando e a gente descobria o que ele tinha em casa, o que ele fazia, enfim. Então foi uma época muito boa. Mas é isso, esse vídeo. Eu queria gravar esse vídeo pra deixar aqui registrado, porque o YouTube pra mim é como se fosse um diário de registros, porque você vai gravando quando... Até eu mesmo gosto às vezes de assistir, sabe, meus vídeos, e eu fico meio que sorrindo, assim, meio contente pelas coisas que eu gravo, pelo que eu vou falando. Vem aqui embaixo, gente, tá vendo? Bem aqui embaixo, clica nesse inscreva-se, tá? Deixa o likezão. Um grande beijo e até o próximo vídeo.